duas voavam, com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. E os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Senhores. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E como a brasa tocou a minha boca, disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, te louvamos e já te agradecemos por esta palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que através do Teu Espírito Santo venha falar comigo, venha falar com a Tua igreja, para que todos nós que estejamos aqui venhamos sair deste lugar abençoados em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Continue adorando, continue exaltando e continue engrandecendo ao Senhor, né? O tema deste culto é Eis-me aqui. Amém. Aleluia, glória a Deus. Só que eu entendo que esse tema ele é importante, eis-me aqui. Mas até chegar o momento de nós falarmos eis-me aqui, tem todo um processo, tem todo um trabalhar. E entenda aqui que nós vamos falar sobre Isaías. E entenda aqui que esse é o chamado de Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico. O tempo que Isaías profetizou durou 60 anos. E ele profetizou durante reinados de 4 reis. Para você ver a extensão do ministério dele. Foram 60 anos de profecia. E aqui começa o ministério dele. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando Isaías está escrevendo, ele descreve algo que, quando ele viu o Senhor no alto e subiu em trono, foi no ano que morreu o rei Uzias. Ou seja, então teve um acontecimento que ficou marcado para que ele pudesse expressar o dia que ele teve aquela visão. Oh, aleluia. Para você entender quem era Uzias. Uzias ele foi um rei em Israel e ele reinou durante 52 anos. Ele começou a reinar, ele tinha 16 anos e ele reinou 52 anos. E ele foi um rei que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele criou exército, ele criou armas, ele conquistou territórios, ele derrubou gigantes, guerras. Ele fez algo extraordinário. Ele reinou durante 52 anos e o reinado dele foi impecável. Mas só que no final aconteceu algo. Quando ele estava terminando o seu reinado, o seu coração se ensurdeceu e ele entrou no templo e ele queria oferecer sacrifício. E era algo que era somente para o Senhor. Meu Deus. Ele queria fazer algo que não era para ele fazer. Entenda uma coisa: Deus ele nos chamou para fazermos algo, e nós temos que fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E não é porque fazemos bem aquilo que Ele colocou nas nossas mãos que nós podemos que tentar fazer aquilo que Ele colocou. Entenda que Uzias, ele foi um rei. Se você ler a história dele, está em 2 Reis, está em Crônicas, 2 Crônicas, fala como ele era, mas chegou um tempo que ele fez isso. Ele entrou no templo e disse: eu vou fazer. E entraram ali os sacerdotes e disseram: você não vai.
Porque você é rei, nós somos sacerdotes. Este é a nossa função. Não, mas eu vou fazer. Falou, não. E quando ele menos esperava, a lepra nasceu em Uzias. Ele ficou leproso. E ele morreu leproso. E Jotão, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Então entenda que quando começa o ministério de Isaías, imagina como está o povo. De um homem que era respeitado, de um homem que fez um grande reinado, de um homem que conquistou e fez grandes coisas, mas no final da sua vida, ele morre leproso. E sabe o que eu entendo aqui? É que muitas vezes, não importa como nós começamos, o importante é como nós vamos finalizar. É o nosso final. Aquele homem ele começou tão bem, com 16 anos, mas o seu final, morreu leproso, isolado, sem ninguém perto, em um quartinho, sem ter contato com ninguém. Esse foi o fim de Uzias. Então, para você entender o chamado de Isaías, olha o cenário, olha os acontecimentos, olha o que estava acontecendo com o povo, olha como que estava aquela nação, como que estavam aquelas pessoas. Então disse, no ano que morreu em Uzias, o Senhor aparece a Isaías, começa o seu chamado. Porque muitas vezes as pessoas acham que o nosso chamado, ou o nosso ministério, ele vai começar no tempo da bonança. Meu Deus, fala Deus! Ou ele vai começar no tempo que está tudo certo. Isaías ele estava começando o ministério dele de profeta em um tempo a qual o rei queria ser sacerdote, a qual o rei havia se revoltado e havia morrido leproso. Então Deus faz o quê? Ele chama Isaías. O que eu quero que você entenda nessa noite, que para você começar o seu ministério, você não precisa estar com as coisas certas. Você não precisa muitas vezes estar tudo 100%. O Senhor ele nos chama do jeito que nós estamos, sabe por quê? Porque Ele quer fazer uma grande obra na nossa vida. Ele só quer ver se nós estamos dispostos a dizer, eis-me aqui. Aqui começa o ministério desse homem, um ministério de 60 anos. E quando o Senhor aparece para ele no alto e sublime trono, ele tem a visão. E sabe qual foi a primeira coisa que ele entende? Naquela visão ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Sabe o que Isaías ele estava querendo dizer? Senhor, eu não sou merecedor do Senhor estar me dando essa visão. Senhor, eu não mereço tudo isso, Senhor, que o Senhor está fazendo. Olha o que eu estou enxergando, mesmo eu ainda sendo falho. Ou seja, é porque muitas pessoas esperam estar perfeito para o Senhor mostrar alguma coisa. Mas o Senhor não quer mostrar quando você está perfeito. Ele quer te aperfeiçoar através da glória dEle, do poder dEle. Ele quer te aperfeiçoar. Isaías também disse, mas Senhor, mas como que o Senhor pode estar falando comigo que sou pecador? Como que o Senhor pode estar falando comigo que eu sou um homem de lábios impuro? Mas tinha a segunda coisa. E eu habito no meio de um povo de impuro. Sabe o que ele estava dizendo? Eu falo bobagem, porque eu estou no meio de um povo que fala bobagem. Deus, como o Senhor é perfeito. Então entenda aqui o que estava acontecendo com Isaías através de ter aquela visão. Ele estava lembrando que ele estava falando que não podia falar, que ele estava em lugar que ele não podia estar. Ele lembra duas coisas. Eu estou falando que eu não posso falar. Eu estou em algum lugar que eu não posso estar. É porque a presença do Senhor, ela nos faz lembrarmos algumas coisas. E ela nos leva a alguns lugares. Porque Ele quer, sabe o que? Transformar a nossa vida. Aleluia! Então Isaías ele disse, mas como eu posso saber ao Senhor se eu sou um
Então, naquele momento que Isaías ele está dizendo isso, ele está dizendo: Senhor, eu não mereço, eu sou falho. Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ir lá. E sabe o que é importante para o Senhor? É que quando Ele manifesta a glória dele sobre as nossas vidas, Ele quer ver como que está o nosso coração. Se nós estamos contentes com as nossas atitudes e os lugares que nós vamos, ou se nós estamos dispostos a dizer: Senhor, me perdoa, eu não vou mais, eu não falo mais, eu não quero mais, me muda. É isso muitas vezes que o Senhor Ele faz. Ele manifesta a glória dele, sabe por quê? Para transformar as nossas vidas. Não que nós somos merecedores, não, mas é porque quando vemos, quando sentimos, olhamos para os nossos erros, para as nossas falhas, e dizemos: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente e eu preciso estar em lugar diferente. Entenda que a mudança não estava somente nele, mas estava no lugar que ele estava. E muitas vezes nós queremos a mudança em nós, mas não queremos deixar os lugares que nos traz a lembrança daquele erro. Não queremos deixar as pessoas que nos fazem errar. Nós temos que entender, se nós queremos mudança, primeiro, nós precisamos parar de fazer. Segundo, precisamos parar de frequentar alguns lugares. Porque se eu falar que eu vou parar de fazer, mas se eu ir naquele lugar eu vou voltar a fazer. Então Isaías ele estava dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuro. Aí o serafim, ele vem com uma brasa viva, tirada com um tenaz, e toca nos lábios dele. Toca nos lábios dele e diz assim: hoje está perdoada a tua iniquidade. E sabe o que eu acho engraçado aqui? Que não foi a iniquidade do povo que ele habitava no meio que foi perdoado. Foi perdoada a iniquidade de quem? Dele, de Isaías. E quando o Senhor toca nos lábios, ele diz: a tua iniquidade foi perdoada, a tua falha foi mudada. E a do povo continuava do mesmo jeito. O que eu quero que você entenda nesta noite, que o Senhor ele te muda, mas Ele não vai mudar as pessoas que estão em volta de você. O Senhor te muda, mas Ele não vai mudar a situação em volta de você. O Senhor ele te transforma, mas Ele não vai transformar as pessoas que estão em volta de você. Quem sabe você vai ter que voltar para o mesmo lugar, mas lá você vai ter que fazer a diferença, dizer: não, eu não sou mais esta pessoa, porque o Senhor, Ele tocou na minha vida, eu tive um encontro com o Senhor, e a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. A partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Esse é o chamado de Isaías. Então é aí que ele ouve uma voz do Senhor: a quem enviarei? A quem amei? Olha o processo, olha os acontecimentos, olha tudo que já havia acontecido. Então entenda que o eis-me aqui não começa quando nós aceitamos ao Senhor. Tem um processo. Porque o importante, sabe qual é? É nós sermos mudados e transformados, para depois querer mudar e transformar alguém. Primeiro nós temos que estar em Cristo, para depois querer trazer alguém para Cristo. Então Isaías ele estava entendendo qual era o chamado dele, que primeiro ele se transformava, primeiro o Senhor libertava ele, e então ele podia ouvir a voz do Espírito: a quem que eu posso enviar? E Deus disse: Senhor, eu estou preparado, eis-me aqui, porque eu já cuidei da minha vida, já cuidei da minha salvação, agora eu tenho que trazer almas para Cristo. Entenda uma coisa: o eis-me aqui, ele vem depois de um processo. E esse processo, cada um de nós devemos escolher na presença do Senhor, para depois falarmos para Ele: eis-me aqui. É como diz a palavra, que proveita para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Entenda que o maior prazer do Senhor, sabe qual é? Salvar as nossas vidas.
Lembra daquela passagem em Lucas? Capítulo 10. E os discípulos, eles vêm contentes de Senhor, até no teu nome os demônios nos sujeitam. E que o Senhor disse para ele: eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Toda a força do inimigo não vos fará dano algum. Mas antes, não vos alegreis com isso. Alegrai-vos pelo vosso nome, está escrito no céu. Ou seja, o que o Senhor estava tentando dizer, como a Isaías, quando eu digo eis-me aqui, é porque eu sinto que eu estou preparado para fazer. E tudo que eu fizer lá fora não vai interferir na minha salvação, na minha vida com Deus. Se você for fazer alguma coisa que vai trazer revolta, vai trazer angústia, vai trazer alguma coisa que vai interferir na sua relação com Deus, cuide da sua relação com Deus. Procure primeiro ser salvo. A alegria sua é seu nome está escrito no céu. Então o que Deus estava dizendo para Isaías era isso: Isaías, agora eu te preparei, agora eu te mudei, agora você sabe que você pode ou não pode fazer, então agora você pode profetizar para eles. Entenda isso. E sabe que menos fazendo hoje em dia, queremos ganhar pessoas, mas não queremos cuidar de nós mesmos. Meu Deus! Queremos trazer muitos, mas muitas vezes estamos perdendo a nós mesmos. Meu Deus! O eis-me aqui começa primeiro ali. Eu quero ser salvo. Eu preciso ser salvo. Eu tenho que ser salvo para depois eu tentar salvar alguém. Porque se eu não conseguir ser salvo, como que eu vou conseguir salvar alguém? A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos caíram na cova. Então entenda uma coisa: o projeto do eis-me aqui é que verdadeiramente você seja salvo. Você seja transformado. E aí o momento que você se sentir transformado, mudado, aí é o momento de você ir atrás de pessoas para trazer para Deus. Aí começa o seu chamado. Mas isso vai demorar um tempo de transformação, de mudança, né? Um tempo de estar perto do Senhor. Se aproxime de Deus. Faça como Isaías. E mesmo naquele tempo difícil, ele se colocou e ele começou a profetizar. E ele é conhecido até hoje porque ele é o profeta messiânico, aquele que mais profetizou sobre a vida do Messias. Mas como começou o ministério dele? O que precisou? Qual foi o processo? Muitas vezes queremos pular etapas de nossas vidas. Queremos já ir lá na frente, sem ter uma construção e sem ter uma mudança. Ninguém dá saltos. Nós temos que caminhar um passo de cada vez, um dia após o outro, até chegarmos no lugar a que o Senhor Ele quer nos colocar. Ah, mas se eu não cheguei até lá hoje, é porque não é tempo ainda. É tempo de você caminhar ainda. As nossas conquistas, elas não chegam de uma vez, elas chegam aos poucos. Então é por isso que nós devemos buscar o Senhor, adorar ao Senhor e dizer para Ele todos os dias: Senhor, eis-me aqui. Transforma a minha vida, muda o meu coração, muda as minhas atitudes, transforma eu. Depois eu vou lá buscar a gente que precisa de transformação. Senão, você vai buscar e quem sabe você nem volta, fica lá com ele. Quem sabe você vai lá buscar e a hora que você vê, você não trouxe ele, é ele que te levou. Não, você vai não rolar. Pode você ver. Cadê o João? Sabe por quê? Porque ele não fez o eis-me aqui primeiro. Ele não se preparou e disse: olha, o que é mais importante para mim é a minha salvação. E essa eu vou buscar. E essa eu vou decidir fazer. Depois eu vou ganhar pessoas. Depois eu vou pregar o evangelho para as pessoas. Porque quando começamos a pregar para as pessoas, nós vemos de tudo. Nós vemos de tudo.
Isso que nós precisamos entender. Eu entendo um dia, irmãos, que eu estava evangelizando com alguns jovens, nós evangelizando algumas pessoas, entregando os folhetinhos, passamos perto de várias moças. A moça pegou um folhetinho da mão do rapaz e disse assim: olha, você é tão bonito, se eu for para a igreja, você namora comigo? Entendeu como tem que ter preparação para cumprir o pedido? Porque muitas vezes o inimigo, em vez de você trazer, ele vai te levar. Porque vai ter proposta, vai ter vários manjares. E você tem que estar disposto a renunciar tudo aquilo e dizer: não, eu quero tirar você daí. Porque o que eu tenho é melhor do que aquilo que você está vendo. E esta preparação é quando você diz para o Senhor: eis-me aqui. Você quer ser preparado, você quer ser moldado para fazer o que? A obra e o querer. Amém? As palmas do ouvido.